Amém. Limpando aqui a garganta. Graças a Deus. Olha a música que foi cantada. Volte. Volte. Por quê? Você e eu também temos que voltar. Porque Ele está voltando. Amém? Por que que eu tenho que voltar às origens? Por que que eu tenho que lembrar da mensagem apocalíptica? Lembra-te, pois, de onde caíste. Todos nós precisamos voltar. Tenho que voltar, sim, porque Ele, Jesus, está voltando. Esta é a principal mensagem, a principal reflexão que poderíamos fazer em qualquer momento dos dias que estamos vivendo. Qual a mensagem principal? Seria nós apresentarmos profeticamente o cumprimento de tal profecia? Não, são importantes. Uma escritora inspirada, Ellen White, ela falou que Deus não enaltece uma verdade em detrimento de outra. A maior verdade, a verdade presente, para mim e para você, é a volta de Jesus a esta terra. Eu volto-me para Ele e Ele vai voltar para me buscar. E buscar a você também. Ele já disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim, dizia Ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Que maravilha! George, será se ele demora tanto preparar lugar? Não, as moradas já estão preparadas, Alain. Todas estão prontas, de ouro. Amém. Moradas eternas, para mim e para você. Eu gosto de começar a reflexão sobre a volta de Jesus, trazendo à tona o que está no Apocalipse de São Mateus. Isso mesmo. Sabe qual é o capítulo que diz respeito, que alguns chamam de Apocalipse de São Mateus? É o capítulo 24 e 25 do Evangelho de São Mateus. É o Apocalipse em miniatura. Isso mesmo. Jesus, ele falou de acontecimentos que foram notórios em seus dias e em nossos dias de hoje. Jesus, ele como que sumiu, ele fez uma síntese do que aconteceria nos seus dias e em nossos dias. Apocalipse de São Mateus, sermão profético, destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação. Poxa, quantas verdades nós encontramos nesses dois capítulos. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Depois, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E ele começa esse capítulo dizendo: então, o reino dos céus é semelhante a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eu e você, estamos fazendo parte desse grupo. É verdade. Percebem que ele diz assim, então. O então exige uma compreensão da língua portuguesa. Esta palavra, ela sugere que eu preciso atentar para o que foi dito antes. E o que ele disse antes? O que Jesus disse antes? Ele disse, olha, os discípulos perguntaram a ele e falaram: mestre, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Coisas estupendas. Eu preciso falar de algo que eu sempre evoco nos sermões e nas reflexões sobre a volta de Jesus. Um dos profetas maiores, ele fala que coisas espantosas aconteceriam nesta terra. Isso mesmo. Coisas incompreensíveis. É verdade.
É os dias que estamos vivendo. Eu e você estamos escrevendo a história desses dias. O profeta diz que ele olhou para a terra e ele viu homens. Isso, homens. Ele viu homens com rostos como de mulher para dar à luz. Tal será a angústia que vai se abater sobre esta terra. Angústia entre as nações. Jesus, antes, ele faz uma advertência. Ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Sinais iminentes. Os sinais iminentes são os sinais que aconteceram em seus dias e continuaram acontecendo. O escurecimento do sol, a queda das estrelas, são sinais iminentes. Pandemias também, é verdade. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, grave bem este verso. Lucas, se eu não me perdi, é verdade, Lucas capítulo 21, verso 11. Se alguém perguntar, a pandemia que estamos vivendo, ela está na Bíblia? Está assim. Abra a Bíblia para essa pessoa, no Evangelho de Lucas capítulo 21, versículo 11, e leia para ela. Olha o que diz. Haverá grandes terremotos, epidemias, isso, e fome em vários lugares. Percebe que um sinal leva para outro sinal? Essa pandemia está levando para a mortandade de muitas pessoas. A fome está devastando a terra. Alguns estudiosos, vocês têm ouvido, são vários, e eles estão perdidos. Eles não sabem. Eu e você, para sabermos, para entendermos, nós precisamos nos apegarmos a este livro, a esta palavra. A Escritura Sagrada é o horóscopo infalível. Amém? A Escritura Sagrada é a lâmpada que vai iluminar o meu caminho e o seu caminho nesses dias escuros, tenebrosos, dias de contrariedades. Mas eu preciso permanecer fiel à palavra. Como o George cantou, eu não posso desistir. Porque Deus, ele quer que eu seja aprovado. Vocês lembram da música? E para que eu seja aprovado, eu tenho que ser provado. Dias de angústia, de desespero. Jesus, ele está às portas, é verdade. Então, notem, o reino do céu será semelhante. Será. Percebem? Este outro verbo, ou seja, este verbo, esta palavra, será. Pela primeira vez, Jesus, ele coloca o reino do céu. Não no presente, mas no futuro da existência sua aqui na terra. Porque até então, ele dizia assim, o reino do céu está entre vós. Ele disse isso várias vezes. Ele disse também, o reino do céu é semelhante a um homem que foi ao campo e ele encontrou ali uma pedra preciosa naquele campo. E ele compra aquele campo, ele busca aquela recompensa. Mas agora ele diz assim, o reino do céu será no futuro. Para mim e para você, o futuro já chegou. O reino do céu está no presente para mim e para você. E é por isso que eu leio Apocalipse capítulo 1, verso 7. Diz assim, João ele escreve em um verbo chamado auristo. Passado, presente e futuro. É verdade. Ele escreveu que Jesus ele está voltando. É por isso que por 2 vezes no Evangelho do Apocalipse de São Mateus é dito uma palavra. A palavra é: estai vós apercebido. Palavra. Se eu tirar o A, vai ficar o quê? Percebido. Perceber é perceber. Mas estar apercebido é perceber e estar vigiando.
é saber do acontecimento, que é a volta de Jesus, e está aguardando este acontecimento. Está em vós apercebido. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Meu amigo, daqui do estúdio Casa para a Sua Casa, de uma casa para outra casa, vamos nos preparar para ir para uma única casa, a casa do nosso Pai. Amém? Está em vós apercebido. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Percebam, não é um olho espiritual, não, cuidado. Jesus, ele já advertiu no Apocalipse do Evangelho de Mateus, ele diz assim: estai vós apercebido, porque virão muitos querendo enganar a vocês. Não, Jesus, ele vai voltar para que todos vejam. Não é o olho espiritual, não, é o olho biológico. Ele virá da maneira como o viste subir, de maneira audível, plausível e visível. Preste atenção, não se deixe enganar. O arrebatamento é visível a todos, não é escondido a volta de Jesus. Não, cuidado, todo olho verá, todas as pessoas verão. Eu termino porque a nossa reflexão, ela termina com o último capítulo da Bíblia, Evangelho de São Mateus, ou seja, o Evangelho do Apocalipse. Por que eu chamo Apocalipse de Evangelho, Jorge? Porque todos os capítulos do Apocalipse falam de Jesus. Jesus Cristo está presente no primeiro, segundo, até o 22º capítulo. E ele está escrito a respeito da volta dele no capítulo 22. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda. Amém. Que guarda o quê? A palavra. Nas minhas conferências, eu tenho dito, Senhor, nas minhas orações, quando eu oro na conferência, eu digo, Senhor, faze com que esta palavra, ela saia da mente e ela alcance o coração. Amém? Eu tenho que guardar estas palavras, não apenas na mente, Luiz Gonzaga, mas no coração. Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu guardo a palavra no coração, eu não peco contra ele. É por isso que o salmista Davi, ele escreveu aquela poesia tão conhecida de todos. Escondi a tua palavra. Aonde? Na mente? Não, no coração. Para não pecar contra ti. Sabe qual é o outro verso? É o verso 12. Também ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, amém? Para retribuir a cada um. Para retribuir a cada um. E o penúltimo verso, podem ver depois nas suas Bíblias, capítulo 22, verso 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora, e eu digo comigo e com você, Maranata, amém? Amém. O Senhor logo vem. Que Deus nos abençoe. Que a palavra, ela tenha alimentado a nossa esperança, e ela tenha me preparado para mais um dia de vida aqui nesta terra. Amém. Amém. Graças a Deus.